Oi, professores! Hoje vamos falar sobre um desafio comum em muitas igrejas: como ensinar crianças de diferentes faixas etárias na escola bíblica na mesma sala. Sabemos que lidar com uma turma que inclui crianças de 1 a 11 anos pode parecer uma tarefa muito difícil, mas com alguma solução simples podemos tornar esse desafio mais gerenciável. Então aqui nós vamos explorar várias estratégias, recursos que podem ajudar e adaptar o mesmo conteúdo para diferentes idades, garantindo assim que as crianças se envolvam e aprendam de uma forma mais eficaz. Lembre-se, tá, que o nosso objetivo é proporcionar um ambiente onde cada criança possa crescer em seu conhecimento e amor por Deus. Eu sei que isso gera muito esforço para o professor e realmente às vezes desanima ter tanta faixa etária diferente na mesma sala. Mas lembre-se, gente, que cada esforço e cada aula preparada com carinho é uma semente plantada no coração de cada criança. Então sempre faça o seu melhor, pois você está fazendo isso para Deus. Aí eu deixei esse versículo para vocês: e tudo quando fizer, de fazer de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens. Então vamos juntos fazer a diferença na vida dessas crianças e glorificar o nome de Deus através do nosso ensino. Para começarmos, o básico ele deve ser dito. Então vamos lá. Primeira coisa é gerenciamento de sala de aula, regras e rotinas. Defina sempre e mantenha as regras simples e claras para garantir assim que as crianças saibam o que é esperado delas, porque isso ajuda a manter a ordem e permite que as crianças saibam o que esperar. Então aquela chegar o momento da oração, o momento da história, o momento das atividades, é importante que as crianças saibam o que vai acontecer. Isso vai ajudar sim a manter a ordem. Gerenciamento de aula é muito importante que nós tenhamos a flexibilidade. Estejamos prontos para ajustar o plano de aula conforme necessário. No caso, às vezes as crianças já acabam perdendo o interesse ao decorrer da aula. Então nós precisamos ter um ponto para se apoiar, precisamos realmente ver alguma atividade para revitalizar a atenção. Às vezes é aquelas plaquinhas de sim ou não, às vezes são umas perguntas diretas, às vezes é cantar uma música no meio da história, mas uma música que esteja relacionada ao tema. É mudar realmente, ter aquela surpresa, ter essa flexibilidade para entender que elas precisam retomar a atenção delas para aquela aula. Então sim, nós precisamos seguir a rotina, mas tendo flexibilidade para se ajustar conforme as crianças, conforme o dia. Nem toda aula vai ser igual, então nós realmente precisamos estar preparados. Ensinar as crianças de diferentes faixas etárias, a gente tem que se preocupar muito com a estruturação da aula. A primeira dica que eu dou é sessões combinadas e separadas. Comece a aula com uma atividade conjunta, como uma música, como uma oração, assim como a gente começa a rotina. Primeiro as crianças chegam, a gente faz aquela recepção, para o momento de oração, canta o primeiro louvor e dá início à aula. Essa operação ela é conjunta. No caso, depois que acontecer esse primeiro momento, separe as crianças em grupo por faixas etárias, para nós termos assim as atividades específicas, porque isso vai permitir que você adapte as atividades ao nível. Nesse momento você vai chegar, todas as crianças estão juntas. Aí no caso você já faz a separação. Metade da sala tem de 0 a 4 anos, a outra metade fica de 5 a 7 anos, de 5 a 11 anos, conforme a sua necessidade. Fica assim, metade, metade, crianças separadas. Porque assim, fazer essa separação antes da história vai ajudar você a direcionar os visuais que serão propostos para cada faixa etária. Conte histórias bíblicas com diferentes níveis de detalhes e complexidade. Use uma linguagem simples para os mais novos e introduza conceitos mais profundos para os mais velhos. No caso aqui, realmente pode parecer um pouco mais difícil, mas o que acontece? Na hora de contar a história, você precisa se posicionar de uma forma que todos os alunos possam lhe ver claramente e vocês possam se direcionar para diferentes faixas etárias para mostrar os recursos, bem de frente para a turma. Metade de 0 a 4 e outra metade da outra faixa etária maiorzinha. Você vai falar a respeito da conversão de Paulo. Para os mais novos, você tem na mão umas figuras grandes, coloridas, livros ilustrados. Você pode trabalhar realmente com um visual que você tiver a respeito da conversão de Paulo. Você está começando a história, mostrou a conversão de Paulo. Mas ao mesmo tempo que você mostrou para os pequenos e também para os maiores esse livro, você vai entregar para os maiores um mapa onde que eles podem passar de mão em mão e identificar os lugares onde Paulo passou. A estrada de Damasco, onde eles possam identificar ali naquele mapa, que esse já é um visual para a idade deles. À medida que conta histórias e mostra as figuras,
você vai olhando para os mais velhos, para os mais novos e tentando uma interação de acordo com a idade. Por exemplo, faça perguntas às crianças mais novas. Vocês já viram uma luz bem forte? Como vocês se sentiriam se vissem uma luz mais forte no céu? Isso de 4 anos, por exemplo. Vai falando mais no decorrer da história e faz outra pergunta para o mais velho. O que significa para você perseguir alguém? Faça essas perguntas que possam haver interação. Como que a vida de Paulo mudou após esse encontro? O que esse texto nos ensina através do perdão, sobre a transformação? Faça essas interações no decorrer da história para realmente ter aquele momento de ligação entre as diferentes faixas etárias. Na hora de contar as histórias visuais, eles precisam ser diferentes para cada faixa etária. No planejamento de aula, as tarefas também elas precisam ser multiníveis. No caso, as tarefas elas devem ter níveis diferentes de complexidade. Por exemplo, enquanto os mais novos podem colorir uma imagem relacionada à lição, os mais velhos eles podem completar uma atividade de escrita, como uma cruzadinha, um caça-palavras. Então você precisa ter essa diferenciação de tarefas. Até porque isso deixa os mais velhos, no caso, se for uma atividade de pintar, deixa eles no tédio, eles não gostam, eles se sentem mais crianças. Ao contrário das crianças que se tiverem uma tarefa com uma complexidade maior, elas não vão conseguir executar. Então você precisa sim ter essas tarefas separadas. E assim, você passa atividades, explica para cada faixa etária o que é para fazer, e você pode durante a aula circulando durante a sala, oferecer ajuda conforme necessário, ajudar as instruções, dar o suporte necessário para cada grupo da faixa etária e incentivar os mais velhos também a ajudar os mais novos quando puder. Essas tarefas multiníveis elas ajudam a criar um ambiente mais inclusivo e colaborativo. No caso, todas as crianças elas conseguem aprender de acordo com a sua faixa etária, crescendo juntas e enriquecendo nas experiências da escola bíblica. Ter um tempo de atividades manuais na escola bíblica também é muito legal para enriquecer o tema, para enriquecer o aprendizado. Então, o que eu sugiro aqui? Para os mais novos, atividades mais simples, como colagem, como pintura, modelagem com massinha, e para os mais velhos, coisas mais complexas, como construir maquetes ou criar livros de histórias ou cartazes. Esses cartazes também podem ser muito interessantes para fazer exposições na igreja, para mostrar para os irmãos como é que está o nível deles, de conhecimento, de que eles aprenderam. Essas atividades elas podem ajudar a envolver as crianças de todas as faixas etárias, tornando as aulas bíblicas mais interativas e também mais memoráveis. Imagina, daqui a uns anos eles lembrarem que aprenderam sobre a Arca de Noé e construíram uma Arca de Noé com palito de picolé dentro da própria sala. Então, relacionar a atividade manual diretamente com a lição bíblica, explicando o que o projeto representa na história, ou o que pode se aprender com aquele projeto, é muito legal para todas as faixas etárias. Então, eu recomendo sempre que faça atividades manuais, que tenha esse momento de artesanato dentro da sala de aula. A participação também é um ponto muito importante na escola bíblica. Se você puder, dê responsabilidade aos mais velhos, como ajudar os mais novos com as atividades, recolher as ofertas, fazer oração, distribuir o lanche. Isso não só ajuda com os mais novos, mas também engaja os mais velhos, porque eles podem ser o ajudante do dia, o auxiliar da professora, com toda a aula tendo um diferente. Assim, eles também podem aprender a servir, a fazer o serviço na prática. Nessa parte de participação, também é legal oferecer recompensas ou fazer de vez em quando campeonatos. Pequenas recompensas, até como elogios, lembrança de participação, um chocolate, um bombom, elas podem incentivar o bom comportamento e a participação, principalmente dos mais velhos. Então, trabalhar também com pequenas competições entre os mais velhos é muito legal para medir o esforço. Pode ser aquele campeonato de versículo, a frequência de quem leva a Bíblia, tudo assim sendo feito com amor e uma bem saudável. E para finalizar, é importante juntá-los todos novamente misturando as faixas etárias e fazer uma pequena revisão de maneira bem breve, e fazer a oração juntos, agradecendo sempre a Deus pelo aprendizado e pedindo ajuda, para aplicar as lições aprendidas em cada vidinha ali presente. Espero que essas dicas e estratégias tenham sido úteis para que você se sinta mais preparado para enfrentar esse desafio de ensinar crianças de diferentes faixas etárias na escola bíblica. Até a próxima e que Deus abençoe grandemente o seu ministério.